Pessoal, vamos agora corrigir a tarefa de casa passada no dia 29/4, na quarta-feira, referente ao nono ano, módulo 8, página 413 e 414, do número 5 até o número 8. A número 5 pede para eu determinar, quando for possível, as potências a seguir, ou seja, quer que eu resolva as potências a seguir. E aí vamos lá resolver. Aqui, como meu expoente é uma fração, eu uso aquela técnica infalível do sol e aí transformo para raiz. Quem está na sombra vem para o sol e quem está no sol vem para a sombra. E eu tenho a raiz quadrada de 25, que é 5. Seguindo para a letra B, eu vou, mesma coisa, desenhar o sol aqui, ó. E aí, transformar para raiz. Quem tá na sombra vem pro sol e quem tá no sol vem pra sombra. Quando eu fatoro 25, pessoal, adivinha onde eu chego? Em lugar nenhum. Porque não dá pra formar grupinho aqui, ó, com 5 números iguais. O máximo que dá são 2, né? Então a raiz quinta não tem. Logo, o que eu faço? Paro por aqui. Respondo a raiz quinta de 25. Ela é uma raiz irracional. Seguindo para a letra C, novamente eu tenho aí um expoente fracionário, vou transformar, e eu vou ficar com 5 aqui no sol e 1 lá na sombra, meu radicando é 1. E aí raiz quinta de 1 é igual a 1, né? E aí acabou. Aqui mesma coisa, gente, ó, vou transformar para raiz, quem tá na sombra vem pro sol, quem tá no sol vem pra sombra. E aí, raiz cúbica de 0, porque 0 ao quadrado é 0, é 0. Fim da questão. Partindo agora para a letra E, mais um expoente fracionário, então eu vou transformar para raiz com a ajuda do sol, né? Quem aqui tá na sombra vem pro sol. Quem tá no sol vai vir aqui pra sombra. E raiz cúbica de 1000, como tem 3 zeros e é raiz cúbica, eu já sei que é 10. Seguindo para a letra F, olhei e vi que o meu expoente é negativo. Expoente negativo me manda inverter. Inverter quem, Natália? Fração. Então, bota a roupinha de fração e inverte. Mas mantém o expoente 2, só que agora positivo. E resolve essa potência. 1 elevado ao quadrado dá 1. E 5 elevado ao quadrado, 25. 1/25 avos. Seguindo para a letra G, é o número decimal. Quando aparecer número decimal, gente, não se esqueçam de transformar para fração. E 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Dá para simplificar e fica 1 sobre 2. Então, nada mais é do que 9 elevado a 1 meio. E eu vou usar a estratégia do sol para transformar para raiz. Isso é a raiz quadrada de 9 elevado a 1. Raiz quadrada de 9 é 3. Partindo para a letra H, mais um expoente de fração vai virar raiz. Então, aqui, meu índice será 3 e meu expoente 1. Quem está lá dentro? 8/27. Quando eu tenho um número elevado a 1, eu já sei que dá ele mesmo. Então, aqui é 8/27 avos mesmo. A raiz cúbica de 8, gente, é 2. E a raiz cúbica de 27, 3. Então, 2/3. Letra I, 10 elevado ao quadrado, a gente já sabe, 100. Letra J, expoente aqui, ó, negativo, então já me pede para inverter. É 1 sobre 10 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 10 ao quadrado, 100. Letra K, eu tenho um número decimal. Se quiser resolver assim, como número decimal, resolve. Isso é a mesma coisa que 0,1 vezes 0,1. Se não quiser fazer a conta com decimal, transforma para fração, mas certamente você vai encontrar 0,01. Ok? A letra L é um número decimal negativo, elevado ao quadrado. Então, é menos 0,1 vezes menos 0,1. A gente fala que quando a base é negativa e o expoente é par, o resultado é positivo, porque na regra dos sinais vai dar positivo. E aqui o resultado vai ser o mesmo do anterior. Seguindo para a letra M, eu tenho menos 0,2 elevado ao cubo. Logo, eu vou fazer menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2
O menos ficou aqui meio apagadinho, mas ele tá aqui. E aí, é aquela velha história. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. E 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,008. Seguindo para a letra N, meu expoente é negativo. Expoente negativo diz para inverter. Então, vai inverter a fração. Aqui eu fico com 1 e aqui eu fico com 2, mas a fração que era negativa permanece negativa. E o expoente fica positivo. Então, vamos lá. Fazendo agora essa fração, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. 1 ao cubo, 1, 2 ao cubo, 8. Partindo para a letra O, meu expoente é negativo, me diz para inverter. Então, inverti, deixei o expoente positivo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Letra P. Expoente negativo me manda inverter. Inverte, mas mantém o sinal, hein? O expoente fica positivo, mas o sinal aqui da base não muda, não. E aí, agora sim, base negativa, expoente par, resultado positivo, e eu tenho 25 sobre 16. Letra Q. Pessoal, a letra Q, esse menos não está preso dentro do parêntese. E isso quer dizer que esse menos é todo o resultado dessa potência. Então, eu vou repetir o menos, a base aqui não é negativa, e como eu tenho um expoente negativo, eu vou inverter isso. Ó, o menos não entrou no parêntese que eu coloquei e elevar ao quadrado, porque aqui o expoente é 2. E aí eu tenho menos 1, 25 avos. Seguindo para a letra R, expoente negativo, me manda inverter, 1/3 elevado à quarta, e aí eu tenho 1 sobre 81, 81 avos. Letra S, expoente negativo, me manda inverter, 1 elevado ao cubo 1, 10 elevado ao cubo 1000. Agora, gente, observem que o índice da minha raiz e a minha potência são iguais. Nesse caso, eu posso cancelar os dois e sobra só o que tem dentro, 5. Aqui é a mesma coisa, eu posso cancelar os dois, que são iguais, e sobra só o que tem dentro, x. Aqui, fração vai virar raiz. História do Sol. Quem está na sombra vem para o Sol, quem está no Sol vem para a sombra. Raiz cúbica de 64. Não sei de cabeça, tenho que fatorar o 64 por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. E aí eu tenho um grupinho de 3. Um grupinho, 2 grupinhos, sai um aqui, logo essa raiz é 4, que é 2 vezes 2, 4, ok? Seguindo para a letra W tem um expoente negativo e com fração. Então, primeiro foca no negativo, tira esse negativo. O negativo diz para você inverter. Pronto. Tirei o negativo. Agora eu vou tirar a fração. E fração vira raiz. Então, eu tenho uma raiz quadrada de 1 sobre 64, que é 1 sobre 8. Aqui é a mesma coisa. Inverte primeiro, deixa o expoente positivo, depois transforma essa fração em raiz, então é raiz cúbica. Aqui vai ficar 1, não vou colocar porque eu não preciso. Raiz cúbica de 1 é 1 e raiz cúbica de 8, 2, 1/2, ok? Seguindo agora para a questão número 6, ela nos pede: aplique as propriedades da potenciação e reduza uma só potenciação às seguintes expressões. O que é que a gente aplica a propriedade das potências? Letra A é uma multiplicação de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e vou somar aqui os expoentes, 1 mais 1/2. Para somar esses expoentes, deixa eu colocar mais esse 1/2 mais para cima para vocês conseguirem enxergar. Eu tenho que fazer o MMC. E o MMC entre 1 e 2, 2, que eu vou multiplicar por 2 aqui por 1, e eu fico com 2 mais 1 sobre 2. Logo, eu tenho 2 elevado a 3 meios. Como ele quer que eu responda como potência, acabou. Ok?
Seguindo aí para o número 5. Multiplicação de potência de mesma base, então eu vou repetir a base e vou somar aqui os expoentes. Vou ter que fazer o MMC, que é 15, que eu vou multiplicar por 5, aqui por 3. E aí eu vou ter 5 elevado a 10 mais 3 sobre 15. Logo eu tenho 5 elevado a 13 quinzeavos. Acabou. Partindo para a letra C, multiplicação de potência de mesma base. Então, novamente, eu tenho aí 4 elevado a 1 meio mais 1, porque aqui o expoente era 1. E aí eu vou fazer o MMC, aqui vou multiplicar por 2 e aqui por 1. Logo eu tenho 4 elevado a 1 mais 2 sobre 2. 4 elevado a 3 sobre 2. Fim. Partindo para a letra D, é uma divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e diminuir os expoentes. Também vou ter que fazer o MMC, que é 3. Então, eu tenho 7, 1 menos 3 sobre 3. 7 menos 2 sobre 3. Como ele quer que eu responda como uma só potenciação, eu não vou inverter, porque se eu inverter, eu vou ficar com duas potências. Então, deixa assim, ok? Partindo para a letra E. A letra E eu tenho muitas propriedades aí para utilizar. E eu vou começar da potência de potência, que é aqui, ó. Aonde eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. E aí, vou ficar com 2 elevado a menos 6 vezes. Quando eu olho para isso aqui, gente, isso aqui não é uma potência de potência. O meu expoente é uma potência e 3 ao quadrado é 9. Então, eu tenho 2 elevado a 9. Embaixo, 2 elevado a quinta. Agora sim, eu vou usar a multiplicação de potências de mesma base. Repetindo a base e adicionando aqui os expoentes. Quando eu faço essa adição, eu tenho 2 elevado ao cubo. E embaixo, 2 elevado à quinta. Embaixo eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Eu repito a base e diminuo os expoentes. E me dá um resultado de 2 elevado a menos 2. Uma só potência, acabou. Letra F, ainda da número 6. Vamos lá. Começando de dentro do parênteses. Eu não tenho nada para fazer aqui dentro. Eu vou olhar aqui dentro do colchete, gente, ó. E aí dentro do colchete eu tenho o seguinte, uma multiplicação de potências de mesma base. Então eu tenho menos 1 meio e aqui 3 mais 1 elevado a menos 3. 3 mais 1 me dá um total de 4. E esse 4 está elevado a menos 3. Logo, minha versão final será menos 1 meio elevado a menos 12. Reparem o seguinte, isso aqui eu tenho dois números, né? E eu consigo perfeitamente transformar em um só, levando esse 2 para cima e esse 1 para baixo, porque 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Então, eu tenho aqui menos 2. Para fazer essa inversão, basta que eu troque o sinal do meu expoente. Então, ele que era negativo fica positivo. Então, eu tenho menos 2 elevado à 12ª potência. Na letra G, reparem que as bases são todas diferentes, mas eu consigo transformar todas em iguais. Fatorando 27... eu consigo transformar o 27 numa potência de base 3. E fatorando o 81, eu também consigo. Por sinal, a fatoração é bem semelhante à do 27. Tá aí, ó. Então, aqui, no lugar do 27, eu vou colocar 3 ao cubo. E no lugar do 81, 3 à quarta. Aqui embaixo, no meu denominador, eu já vou utilizar a propriedade das potências, a potência de potência, onde eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, eu tenho 3 elevado à 10ª potência. Então, vamos dar continuidade. Aqui é uma multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes, 3 elevado à 7ª. E embaixo, 3 elevado à 10ª. Divisão de potência de mesma base, repete a base e diminui os expoentes. E 7 menos 10 vai dar menos 3. Acabou aí. Letra H. A letra H
eu vou começar também aqui de dentro, ó, uma multiplicação de potências de mesma base, repetindo a base e somando os expoentes. Então, menos 2 elevado a 8. E aí aqui está elevado a 1/3. E agora, potência de potência, menos 2 elevado a 8/3. E acabou a nossa questão número 6. A número 7, pessoal, pede pra gente considerar os conjuntos A, B e C, que eu escrevi aqui, e formar os conjuntos das sentenças que são dadas. Então, na letra A, ele pede A união B. União é junção, só que a união não vem ninguém repetido. Então, o que eu vou pensar? Ó? No conjunto A e no B, tem 0, tem 1, tem 1. Aqui, ó. Tem 2, tem 2. O 3 tem 3 nos dois, mas não vão 2, não vai ficar 3, 3. Vai ficar um 3 só. E aqui 4, 5 e 7. A letra B é A união C. Então, vamos lá. Ó. Tem 0, não vai vir repetido. Tem 2, não vai vir repetido. Tem 3 e tem 5. Reparem que a A união C deu o próprio conjunto A. É igualzinho o conjunto A, ok? Letra C pede pra gente C união B. Vamos lá, ó. Coloquei aqui do lado, ó, C e B, estão vendo? Ó? Então, acompanha comigo. Tem 0, tem 0. Tem 1 no C e no B? Tem 1. Tem 2, tem 2. 3. Tem 4. Tem 7. E fechou C união B. Agora na letra D, gente, mudou o símbolo aqui do meio. Esse símbolo não é o símbolo de união, é o símbolo de interseção. E esse símbolo, ele quer o que tem em comum. Ou seja, aquilo que é igual. Então, olha lá. A interseção B. Olha quem é que é igual no A e no B. O 0 não, o 2 não, o 3 sim. E só o 3. Ok? Então, vamos seguir aí. Letra E. C, interseção B. Quem é que é igual? Ninguém. Quando isso acontece, eu digo que a interseção é vazia. Ok? Seguindo para a letra F. A interseção C. São esses dois aqui, ó. A interseção deles é 0 e 2. E esse conjunto aqui é o conjunto C. Então, a interseção deles é o próprio C. Na letra G, eu tenho várias operações, né, aí com conjuntos, associações. Eu começo na ordem que eu leio, gente. Então, aqui, ó. A interseção B. Quem é a interseção B? 3. Olha lá. A e B. A interseção B, somente temos o 3. Então, eu quero isso aqui, que é o 3. Botei errado aqui o símbolo, sempre com chave, né, gente? Interseção C. Qual é a interseção desse conjunto com o conjunto C? Não tem. Vazio. Seguindo aí para a letra H. Primeiro, A união B. Qual é a união de A com B? 0, 1, 2, 3, 4 e 7. Então, agora eu vou ter que pegar isso aqui, ó, e fazer isso, união, o C. União C. E aí, união com C vai dar a mesma coisa, porque lá no C tem o 0 e o 2 que já estão aqui. Então, é 0, 1, 2, 3, 4 e 7, ok? A letra I fala o seguinte: A contém... Quem é que está contido? Quem é que está lá dentro do A? Quem é que o A contém? O conjunto C. O conjunto C está lá dentro. E o C está contido no A. Então, essa era a número 7. Seguindo aí para o número 8, última questão da nossa correção de hoje, pede para completar com verdadeiro ou falso, conforme as sentenças sejam verdadeiras ou falsas, né? E aí na letra A diz que N, que são os naturais, estão contidos dentro dos inteiros. Isso é verdade. Na letra B, que os inteiros estão contidos dentro dos racionais.
Isso é verdade. A letra C, que o natural está contido nos inteiros que está contido nos racionais. Também é verdade. A letra D, que os racionais estão contidos nos irracionais. Isso é falso, gente, eles não têm nada a ver. A letra E, que os racionais sem o zero são iguais aos racionais sem o zero negativos e os racionais sem os zeros positivos, a união dos dois. Isso é verdade. Porque aqui, gente, não está incluído o zero. E aqui também não. Então, juntando os negativos racionais com os positivos racionais, eu tenho o conjunto todo, exceto o zero, tá certo? E a letra F, que os naturais são iguais aos inteiros não negativos. Isso é falso. Porque aqui, ó, aqui, isso é falso não, isso é verdadeiro. Esquece o que eu falei. Porque está incluído o zero. Então, aqui é com o zero. E nos naturais tem o zero também. Então, aqui é com o zero, tá verdadeiro, ok?